As mãos tremem-me e os olhos não veem. Se me puser diante de um papel, o que é que vai sair? Não sei. Estou, de certa maneira, desejando fazer a experiência e com medo de a fazer. Artur Cruzeiro Seixas nasceu na Amadora em 1920. O pai era empregado de escritório na CP e a mãe dava lições de bordados. Aos 5 anos, muda-se para São Pedro do Estoril. Era um menino muito doente, o médico disse que tinha que ir para o pé do mar, senão morria. E os pais, assustadíssimos, mesmo sem dinheiro, trouxeram para aqui, para o Estoril. O bisavô de Cruzeiro Seixas era professor de desenho. E o bisneto guarda ainda com carinho o estojo e alguns desenhos do ano passado. A mãe também demonstrou sempre uma habilidade especial para o desenho. Cruzeiro Seixas descobre a vocação logo aos 5 anos. Como não tinha brinquedos, minha mãe dava-me um lápis e um papel. E então eu fazia desenhos. E a mãe punha um fiozinho de lã assim, no desenho que eu fazia e pendurava pela casa fora. Então era uma exposição minha. Eu tive uma raiva formidável às escolas e aos professores, não é? E em dada altura, devia ter para aí uns 15 anos, ou coisa assim do género, não é? Os meus pais matricularam numa escola industrial que se chamava Fonseca Benevides e que se situava em Santos. Portanto, eu estava na rua, em Santos, na escola, e claro, o que eu menos queria era ir às aulas. Mas as aulas eram uma coisa incrível, não é? Aquilo era um velho convento com salas enormíssimas e eu lembro de uma malta espantosa que se masturbava nas aulas. Aquilo era uma coisa realmente chata. Bom, eu por causa das tentações, não sei o que mais, desisti de ir às aulas, evidentemente, não é? E então descobri o Museu das Naves Verdes, que era ali a 2 passos. Não é? E foi a minha descoberta do Bosch. Cada figuração daquelas, não é uma, são 1000, não é? Também há outro grande mistério, é como é que aquele quadro veio a Portugal. Como é que nós temos um dos melhores quadros do mundo. Não é? E isso realmente é extraordinário, num país onde falta tudo, temos justamente um quadro extraordinário como é aquele quadro de Bosch.
Tudo começou nesta escola António Arroio. Foi aqui que conheci o Cesarino. E isso foi o princípio de tudo. Foi o princípio da minha própria vida. Se eu nasci de uma mãe e de um pai, é enormíssimo o que devo ao encontro com o Cesarino. Onde te vi despir, regresso agora para adormecer ou chorar. A frase que alguém pintou no muro da escola até parece que foi escrita agora, neste regresso de Cruzeiro Seixas a António Arroio, algumas décadas depois. Com os professores não aprendi nada. Nada. Tudo que aprendi foi com os meus colegas. Eu chamei sempre, em desenho que era curioso. Só no terceiro ano então é que tive uma nota que já não era negativa, não é? Mas de resto a nota era sempre negativa em desenho, é um 6. Cruzeiro Seixas conheceu na escola António Arroio poetas e pintores como Marcelino Vespeira, António Domingos, Júlio Pomar e Mário Cesarini. Nesses anos sombrios do Portugal de Salazar, Cruzeiro Seixas e Mário Cesarini refugiavam-se na costa da Caparica. O mar, as falésias, a liberdade. Escolhíamos aquilo que queríamos e que estava muito longe da pátria do Salazar, não é? Parecia-nos a nós que estávamos muito longe. Não é? E isso durou anos, não é? Em que nós fazíamos isso. Também é verdade que gostávamos muito da Costa Caparica e que o Mário gostava muito de mar e de praia. Tínhamos o mesmo gosto, não é? Gostávamos de passar um dia inteiro ao sol. Agora, evidente que aqui podia-se fazer todo o nudismo que nos apetecia, não aparecia ninguém. Na Costa da Caparica era o nosso quarto, era a nossa casa. Vinha-se para aqui e passava-se o dia todo solitário, olhando um para o outro, não é? Até nos tornarmos búzios, quase que deixávamos de ser pessoas para sermos búzios. Mesmo quando ele era um rapazola, era já qualquer coisa de transcendente. Tudo nele, o que estava presente nele era sempre transcendente. Das coisas que aparece muito nos meus desenhos é esta falésia. Esta falésia realmente aparece muito nos meus desenhos. O acaso e a imaginação devem passear-se de mãos dadas. Hoje ainda há uma recordação subconsciente daqui da Caparica, porque é aqui que aquelas minhas figurações dançam, passam, se encontram, fazem amor. Quer dizer, é muito aqui que elas encontram ainda o seu espaço de vida.
Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre o burro, ajuizada andaluza, que ao morto nada se recusa, e eu quero por forças de burro. O poeta Cruzeiro Seixas sempre gostou de dizer versos, poemas em voz alta. Como outros amigos e colegas da escola, António Arroio, que nos anos 40 enchiam os cafés de Lisboa em animadas tertúlias. O já lendário Café Hermínios era o abrigo da irreverência. Era um sítio único onde nos podíamos encontrar e, de certa maneira, falar mais à vontade. Embora realmente houvesse sempre umas cotoveladas uns nos outros, quando estava sentado a uma mesa, a dizer, cuidado, que os tipos da mesa ao lado são da PIDE, não é? Mas, apesar disso, ia-se dizendo, era um sítio de reunião, os cafés estavam cheios de gente sempre, não é? E onde se conversava de tudo que não se poderia conversar cá fora, em princípio, não é? E para nós, os adolescentes, era um ponto de encontro, não é? Realmente muito importante. Havia um que chegava e tinha descoberto um livro, outro teria escrito um poema. E os encontros não eram marcados, iam acontecendo. Não é? Era uma maneira de estar. O Café Hermínio é uma espécie de base de submarinos que nós éramos. No fundo, acho que seríamos mais submarinos que pardais, não é? Íamos folhear os livros para as livrarias e roubá-los às vezes, não é? E aquilo naturalmente influenciar, naturalmente, não vou negar, não é? Era uma abertura extraordinária, realmente, que não chegava cá, não é? Claro, conhecia-se mal o Amadeu Sousa Cardoso. O artista escrever, o artista enviar cartas, o artista produzir, a criar impressões, reflexões, etc., à volta do seu cafezinho, no café, é uma estampa realmente desses tempos. Mas também a atividade coletiva. A atividade coletiva em forma de discussões, em forma de intervenções, de até performances coletivas, etc. Efetivamente, o café transforma-se, como digo, ao longo do XVIII, XIX e boa parte do século XX, num centro principal, fundamental, quanto a essa atividade de intervenção, que não é só estética, artística, literária, é também moral, ética, social, política. Nesta época, a obra de Cruzeiro Seixas está ainda longe da poética surrealista. Em 1947, Cruzeiro Seixas integra o Grupo Surrealista de Lisboa e torna-se numa das figuras centrais do grupo, liderado por Mário Cesarini. 2 anos depois, organiza a primeira exposição dos surrealistas. Sempre ameaçados pela presença da polícia política, não é? Que era uma coisa realmente que estava suspensa sempre sobre nós. Os surrealistas: Henrique Risques Pereira, Mário Henrique Leiria, António Maria Lisboa, Pedro Homme, sentado, Mário Cesarini, Cruzeiro Seixas, Carlos Eurico da Costa e Fernando Alves dos Santos. O surrealismo aparece, efetivamente, em finais da década de 40 em Portugal. E, portanto, realmente, com 20 anos de atraso em relação com o surrealismo do Breton, na França. Ora bem, esse surrealismo foi pertinente, foi necessário, foi atuante no Portugal desse tempo. Apareceu e foi novo e foi pertinente e teve uma intervenção e foi uma pedrada no charco da cultura da época. A coesão do Grupo Surrealista de Lisboa não dura muito tempo. Mário Cesarini, com António Maria Lisboa, entre outros, afastam-se e criam o Grupo Surrealista Dissidente. Houve efetivamente uma cisão, ficaram por um lado o Grupo Surrealista de Lisboa, António Pedro, França à frente, os surrealistas, o Grupo Dissidente, Mário Cesarini à frente, mas também com a figura, infelizmente desaparecida cedo, de António Maria Lisboa, como
pelo menos como anúncio de orientador, que nunca chegou, ou acabou por ser, infelizmente, já digo, por causa da sua morte. E cada um desses grupos, depois, os dois grupos, enfim, desapareceram também. Características específicas, eu não sei se apontaria tantas, porque depois cada artista de cada um dos grupos fez o seu percurso particular. Só Portugal, para ter que ter dois grupos surrealistas, num país tão pequenino, devia ter havido mais entendimento, não é? O Seixas pagou o ostracismo do grupo de França, que realmente fez de conta que não existiam os surrealistas, mas isso é uma querela local, porque o próprio público desmentiu essa situação, não é? O facto é que o artista que provavelmente que mais vendeu e que mais se popularizou dos surrealistas portugueses e que mais lhe deu essa imagem de marca foi precisamente o Seixas. Nesta altura, em que os surrealistas portugueses se propunham mudar a vida, transformar o mundo, num sonho absoluto de liberdade, Portugal sufocava e os homossexuais eram perseguidos. A irrespirabilidade do país havia de passar pela perseguição à homossexualidade, em que pessoas como o Mário Cesarini, como Cruzeiro Seixas, etc., com certeza que foram confrontadas com enormes dificuldades de vida, no caso do Mário, com perseguições policiais, no caso do Cruzeiro Seixas, que provavelmente, digamos, cultivaria mais cuidado, com mais cuidado as suas práticas, com menos perseguição, mas para todos os efeitos era um país muito doente, não é? Ter medo de ir ao telefone, ter medo de receber correio, podia vir uma intimação. Eles se dispunham de mim quanto quisessem. Eu me apresentar como as putas, não é? Só para chatear, mais nada. E uma vez cheguei lá e disse, olha, fiz a Joana d'Arc, acabou-se. Vocês não têm que suspeitar. Eu sou aquilo que vocês suspeitam. E há muitos anos e com muito gosto. Mas disseram-me logo assim, e com quem? Isto é a Inquisição, tal. Diz nomes, mais nomes, não é? E eu disse-lhe, olha, não sei porque às vezes é raro, mas às vezes vão ao cinema, que há cinemas para isso, nem chega a ver quem é. Pronto. Então vamos pôr um agente atrás de si a ver com quem é que o senhor fala. Eu disse, isso é o vosso trabalho, estejam à vontade. Mas podem ter muitas chatices, porque eu falo com muitíssima gente que não é homossexual. O meu comportamento era diametralmente oposto ao do Mário, não é? O Mário ou tinha o desejo de dar nas vistas, ou era natural nele o fazê-lo, não é? E ele fazia-o de uma maneira que dava nas vistas, eu procurava ocultá-lo. O Mário procurava torná-lo público, não é? E, portanto, correu esse risco, não é? Que para mim seria horrível, quer dizer, ter um PID atrás de mim, ou um polícia atrás de mim a ver tudo quanto eu fazia. Mas era o princípio dele, e depois, claro, de certa maneira, isso trouxe-lhe uma espécie de glória, não é? Também, não é? E era essa de glória que eu não queria. Sou diferente dele, o Mário é genial, eu não. Em 1951, abre-se a porta da Grande Aventura. Alista-se na Marinha Mercante e viaja até à Índia e Extremo Oriente. Eu tinha necessidade absoluta de ganhar algum dinheiro. Por outro lado, também um certo espírito de aventura. Os meus amigos, montado em Lisboa, ou o Mário, tinham conseguido ir a Paris. Tinham, afim, de certa maneira, embora com muitas dificuldades, mas sempre conseguiam ter dinheiro para isso. Eu não teria, de maneira nenhuma, dinheiro para ir a Madrid sequer, não é? De maneira que no meu prédio morava um senhor que era da Companhia Nacional de Navegação. Tinha um lugar importante na Companhia Nacional de Navegação. Um dia encontrei-o na escada e atrevi-me a dizer-lhe, a pedir-lhe um emprego lá na Companhia Nacional de Navegação. Ele disse, há de se arranjar, não é? E então, daí a dias ou semanas ou meses, já não me lembro lá,
mas realmente arranjou-me então um lugar que era controlar as saídas e as entradas de bagagens nos porões. Portanto, um lugar, como vê, nada brilhante. Que me chocou até hoje, não é? Que está presente hoje, como estava naquele tempo, foi virem para o cais para tirarem a bagagem de bordo, os pretos amarrados uns aos outros. E depois eram batidos no fundo do porão pelo imediato. Geralmente tinham um stick, não é? Que lhes ia batendo para eles andarem mais depressa e tal. Mas isso foi um espetáculo que eu não podia acreditar que era verdade. E que ainda hoje me comove pensar nele. Cansado da vida dura dos navios, Cruzeiro Seixas fixa-se em Angola. Durante 12 anos percorre o interior, as senzalas e reúne uma notável coleção de objetos etnográficos. É que realmente eu, não sendo um etnógrafo, eu entrava nestas aulas e aquilo que apanhava eram os objetos que estavam a uso. Portanto, não seriam as peças de grande valor. Claro que a maior parte das pessoas que fazem coleções hoje no mundo, e aqui em Portugal também, vão comprar as peças que têm das suas coleções aos grandes galeristas de Paris ou de Londres. Eu não. Encontrei-as ali nas próprias senzalas, falando com eles. Em Luanda, Cruzeiro Seixas realiza a primeira exposição individual. Mais tarde, e aproveitando o espaço de um palácio do século XVII em ruínas, apresenta uma segunda mostra com objetos e colagens. Estas exposições provocam um ruidoso escândalo. O escritor e ensaísta Alfredo Margarido é expulso de Angola. Eu fazia a exposição e não fazia mais nada. Não é? E o marido escreveu para os jornais também a responder àquela gente que atacava a exposição. Mas é que isso foi o suficiente para conseguir a glória. Não é? Nessa altura era a glória. Mas conseguiu ser expulso da província ultramarina de Angola. O que nós defendíamos era a relação com os africanos, quer dizer, não haver conflitualidade e não manifestar nenhum desprezo pelos africanos, o que desagradava a todos os brancos. Os brancos estavam em Angola, ainda estão, os que lá estão, estavam em Angola para ter um papel de domínio. Eles dominavam. O que é que nós propunhamos? A inversão da dominação. Tenho a liberdade de censurar os capitalistas, os ditos amantes da arte e as instituições oficiais ou particulares de intenções culturais. Não tenho tempo nem dinheiro para pintar a sério. Portanto, aqui a sério só podem encontrar a alma, os que tiverem alma. O resultado foi prodigioso para nós, visto que praticamente toda a imprensa de Angola estava em Luanda para ver a exposição. Então havia linhas aéreas especiais para poder ver a exposição. Nas margens da sua própria obra, ele faz aquilo que porventura é o mais interessante dessa mesma obra, que foi aquela, por um lado, que ficou nos pequenos papéis das repartições angolanas, onde ele trabalhou de passagem, coisas feitas, digamos, com materiais absolutamente mínimos, não é? Coisa que ele tinha aprendido com o Mário. Uma certa coisa de mandar por carta, esses pequenos papéis e de escrever nas costas dos desenhos ou de desenhar nas costas das cartas, que deu, no início, um caráter fragmentário, que depois as obras
que, digamos, mais típicas já não tem, não é? Porque são todas à procura da grande maneira, todas à procura de ser coisas muito bem desenhadas, quando isso é o que interessa menos. Em 64, Cruzeiro Seixas regressa a Portugal e torna-se consultor da Galeria São Mamede. Estava sem emprego, tinha gasto pouco dinheiro que tinha trazido de África e eu vim aqui falar com o dono da galeria, que era o Francisco Pereira Coutinho. Claro, eu na posição de quem vem à procura do emprego, não se tratava do Cruzeiro Seixas pintor, tratava-se de um senhor que vinha procurar um emprego. Não é? E o Pereira Coutinho, com o ar de patrão, disse-me que o senhor vem para cá como manga de alpaca, hein? Não quero cá esses tais surrealistas ou lá o que é. Isto é textual, não é? Claro, daí a um tempo estavam cá todos. Durante 5 anos, programa várias exposições que ficaram para a história. É uma experiência apaixonante, porque naquela altura eram poucas as galerias e hesitantes ainda, não sabiam bem o que é que haviam de fazer. Não é? A São Mamede, eu procurei dar-lhe um rumo que fosse próximo do surrealismo. E, portanto, trouxe para cá, para um passo de sorte, não é? Gente como o Cesarino, gente como o Arial, como a Paula Rego, como o Mário Botas, como o Raul Pérez. Entre as atividades do Cruzeiro Seixas, a de programador cultural foi com certeza uma atividade feliz. Por 2 razões. A primeira é porque isso lhe serviu muitas vezes a trazer para Portugal coisas que de outro modo não teriam sido vistas e que ele mostrou na Galeria São Mamede. O Michaud, nomeadamente, foi a única exposição que o Henri Michaud teve em Portugal, e outras coisas que ele trouxe da maior importância. Porque essa atenção é fundamental e ele teve-a atempadamente num momento em que na arte portuguesa os artistas de que se falavam eram, digamos, de outras constelações, provavelmente muito menos interessantes, e ele teve essa atenção. Três surrealistas em roda livre procuram companhia através do jogo coletivo. É a imaginação criadora do cadáver exquis. Ali atrás de mim tenho 3 poetas, artistas, cada um fazendo o seu desenho numa parte de um papel que vai depois dobrar de maneira a escondê-lo e deixar que algumas das suas sobras sejam observados por quem pegar no papel na parte que está ainda virgem. Essas franjas que vão aparecer vão ser aproveitadas para inspirar um desenho de outro artista. E finalmente os 3 artistas farão um desenho, cada um deles, sem saber o que os outros fez. Chama-se isso um cadáver exquis. Eu chamaria também a esta prática uma espécie de levar o gênio a uma atitude comunitária. Chamemos-lhe mesmo comunismo do gênio, porque o surrealismo não é uma atividade solitária. Embora dependa muito do que cada um tem no seu mundo interior, o que se pretende é chegar a uma posição coletiva. Partilhas surpreendentes que Cruzeiro Seixas alcançou com Mário Botas, Raul Pérez e Paula Rego. Não acho impertinente que a Paula tenha aprendido alguma coisa do sentido do desenho nos desenhos do Cruzeiro e até no imaginário, até no próprio imaginário
do Cruzeiro Seixas. Há um neo-surrealismo na primeira Paulo Rego que provavelmente vem dali. O humor defende-nos do terror. O humor é uma arma dos surrealistas contra tudo aquilo que nos oprime. O que é uma luva? Uma luva é o lugar da mão. Mas isolada e cheia, o que é que parece? Parece uma mão decepada. Por outro lado, no lugar das unhas aparecem aparos, o que nos faz pensar que as unhas poderiam escrever ou que os aparos podem arranhar. De qualquer maneira, estamos numa situação insólita que nos lembra imediatamente a crueldade que se terá passado em algum sítio. E assim, o objeto permanece enigmático. De facto, o Cruzeiro Seixas estava chegando à África e aquilo lembra imediatamente a mão de um negro. Se há uma situação de crueldade, possivelmente haverá um opressor por trás de tudo isto. O que é o opressor? É um objeto feito de 3 partes que imediatamente provoca uma situação enigmática, intrigante, pelo absurdo da junção de 3 coisas que nada têm a ver umas com as outras. Uma pluma preta, uma bola preta e uma torneira. Mas nada disto está relacionado. Duas peças foram encontradas por acaso na rua, no lixo, não é? Foi a bola e a torneira. A pluma é uma caixa de plumas que havia lá, que havia lá em casa e que era um dos chapéus da minha avó. Ora, o que é que fica? Fica desse absurdo uma espécie de vontade de exibir o vigor e a crueldade por si mesma, mas com o penacho de quem gosta de ser mais importante que os outros. Portanto, o opressor, estamos mesmo a ver o que é. É alguém que gosta de mandar nos outros. Esta ideia de uma maneira rápida, passar de uma situação comum a uma situação absurda, tem o seu modo mais simples numa chávena em que, na montagem da asa, em vez de ficar por fora, fica por dentro. A chávena tem a asa por dentro. E eu digo que todos nós temos a asa por dentro também, não voamos, não é? E temos mais ou menos todos os homens, mesmo os que nos parecem mais apagados, homens e mulheres, evidentemente, não é? Mas todos os seres humanos têm dentro uma espécie de asa que adeja e que não levanta voo, não é? Ele fez também um objeto muito interessante, que é um búzio, que é o símbolo do lirismo português, mas metido dentro de uma gaiola. O processo foi imediatista. Pegou numa gaiola para um ratinho, que se usavam, que os miúdos tinham, que vendiam para os ratos da Índia e tal, e mete um búzio lá dentro. Vocês imaginem um búzio aprisionado. É a poesia condicionada. Portanto, a que ele chama, ironicamente, mar português.
E eu diria que são os objetos que se querem uns aos outros, que se procuram, como nós procuramos as pessoas pelas esquinas, não é? Até encontrarmos o nosso amor. Dá-se, com os objetos, dá-se realmente um fenómeno. Quando eu meto um garfo num tinteiro, que não fui eu que quis, foram eles que quiseram. Quando eu encontrei isto, sei lá até que ponto é que estas coisas se quiseram encontrar, ou foi por minha interseção. Não é? Há qualquer coisa real, há muitas coisas que escapam pelas frinchas da porta fechada mesmo. Aquele verso célebre de Lua de Réamon que fala do encontro fortuito da máquina de costura com o guarda-chuva, não é? Aí que é um eixo do pensamento surrealista e da filosofia surrealista. Esse acaso aparece nesses objetos. É por isso que eles são tão interessantes. E como eles, de facto, têm a força do automatismo psíquico, porque, como o próprio Cruzeiro disse em entrevista, ele fez aquilo ao acaso, não é? Encontrou isto, encontrou aquilo e depois juntou e deixou ficar assim. E esses objetos são objetos que são poucos, desde logo, o que também é uma raridade que é positiva, que é boa, não é? Porque não vulgarizou. E, portanto, aqueles objetos constituem, de facto, qualquer coisa a que era preciso ter dado uma atenção grande à época. E essa atenção é que não foi dada, devia ter sido. E é isso que vale a pena recuperar para uma revisão do surrealismo português. Cruzeiro Seixas sempre manifestou vontade de ver alguns dos seus objetos ampliados à escala monumental e a expô-los em praças públicas. Claro, é uma vontade, não é propriamente uma coisa que pudesse acontecer. Mas gostava, hoje há processos, digamos, técnicos com montagem. Gostava de ver... Acho que sim, espero que vocês o façam. O Opressor, no Rossio, substituindo o monumento a Dom Pedro IV. Até podíamos substituir diversos monumentos de Lisboa. Eu aqui há muitos anos escrevi uma carta para a Gulbenkian em que propunha camuflar todos os monumentos de Lisboa, dos heróis nacionais, não é? Com o inventor, por exemplo, do garoto, o inventor dos suspensórios, o inventor do beijo, enfim, realmente com coisas úteis, não é? De verdade, não é? Os heróis deixá-los lá descansarem, coitados, não é? Devem estar muito cansados. No silêncio das tapeçarias, há a memória das terríveis batalhas do imaginário. No silêncio das tapeçarias, há a memória das terríveis batalhas do imaginário. Mas são ternas as cartas que trocam entre si os seus heróis. É certo que as árvores cantam por toda a parte a sua música e que há, enfim, leões e elefantes no centro de Londres, de Paris e Nova Iorque. Agora a tua face está cravejada de ponteiros e amanhã que acaba de nascer regressa ao ventre materno. Lisboa cobre-se de gaivotas.
um gravíssimo excesso de grandeza anunciou nada. Os originais são desenhos a tinta da China, com um traço de caneta de tinta da China, em que as várias tonalidades de preto e branco são dadas com sombreados de densidades diferentes. Como se pode ver na tapeçaria, esse riscado não está. Portanto, o efeito do sombreado está dado com mesclas de preto e branco, com diferentes densidades de preto e branco na mesma mescla. Isto realmente é um desafio, conseguir fazer isto e ter a satisfação de ver o mestre dizer: são as minhas tapeçarias preferidas, é a minha obra e são as minhas tapeçarias preferidas. Fomos expulsos do paraíso. Resta-nos a esperança de ser expulsos do inferno. Um desaforismo de Cruzeiro Seixas que nos remete para uma obra de referência do poeta-pintor, O Inferno. Um quadro português do século XV, creio eu, não é? E que representa este país, não é? É um caldeirão com as pessoas a ferverem lá dentro, não é? Eu olho para ali e acho que é este país. Sempre tive essa sensação a olhar para este país, não é? Eu estou naquele inferno, não é? Naquele caldeirão. Os amigos, companheiros da aventura surrealista. Cruzeiro Seixas guarda memórias únicas de Mário Henrique de Leiria, que morreu na miséria. Poeta e pintor, Mário Henrique de Leiria exerceu várias profissões: caixeiro de praça, operário metalúrgico, encenador, diretor literário. Mário Henrique de Leiria foi um dos grandes companheiros dos anos 40. Era um companheiro que tinha, além da sua sensibilidade, uma pessoa extraordinariamente viva. Ele era a própria liberdade. E que, pela sua maneira muito pessoal, uma pessoa que tinha uma personalidade que eu, de certa maneira, posso confundir com a do Almada, que cada gesto que fazia era diferente dos gestos das outras pessoas. Mário Henrique de Leiria ficou conhecido especialmente como autor dos Contos do Gin Tónico, que o ator e encenador Mário Viegas deu voz e alma. Vou ler-lhes uma pequena fábula asiática. Desde garoto que sempre adorara os equilibristas, considerava-os um espetáculo bonito e emocionante. Pé atrás, pé adiante, de guarda-sol aberto, para ajudar o equilíbrio. Aparentemente precário, olhando a multidão lá embaixo, dominando-a como uma águia indiferente. Sim, senhor, bem bonito, não haja dúvida. Foi assim que resolveu seguir a profissão. Arranjou o guarda-sol, despediu-se da mãe e do pai e seguiu o seu caminho. Mas já não havia as antigas e saudosas cordas. Não teve outro remédio
tornou-se primeiro-ministro e arranjou uma ditadura, sempre de guarda-sol aberto, para manter o equilíbrio. Está bem de ver. Outro amigo e um dos grandes visionários do movimento surrealista português, António Maria Lisboa, um gênio que morreu com apenas 24 anos. Cruzeiro Seixas guarda uma célebre foto do amigo. O António Maria Lisboa é um amigo que só tem comparação realmente na amizade e na grandeza de um homem como o Mário Cesarini. O António Maria Lisboa morreu muito cedo, de circunstância talvez exemplar. Morreu, creio que com 24 anos, eu não sou nada bom para datas. E realmente fiz esta fotografia em 1949. Falo apenas do António Maria Lisboa como um amigo extraordinário. Dedicou-me um poema, coisa que se pode ver no Ossótipo, um poema, por sinal, que eu deveria saber de cor e que não sei, e há uma saudade imensa do António Maria Lisboa. Eu creio que ele morreu um ano ou dois depois de eu estar em África. E quando vim de África, todos se queixavam, principalmente o Cesarini, daqueles que tinham partido e que o tinham deixado sozinho. Portanto, era eu que teria partido para a África e que o tinha deixado sozinho. Era o António Maria Lisboa, que levado pela morte, o teria deixado sozinho. Era o Carlos Eurico da Costa e o Fernando Alves dos Santos, por exemplo, que tinham casado. E tudo isso tinha, de certa maneira, paralisado o trabalho em comum que tinha sido realmente a nossa exposição de 49. Quando me chamam artista ou intelectual, é como se me dessem uma bofetada. Eu lembro-me que uma vez já cada um de nós com cabelos brancos, que eu falando do seu trabalho, ele disse, o que eu faço são papelinhos. Eu acho que ele é um personagem fundamental dentro do surrealismo português. Não é? Se perguntar na rua a uma pessoa se já viu uma imagem do Cruzeiro Seixas, ele até pode, um passante qualquer, pode não saber como é que se chama o artista, mas reconhece, porque já passou muitas vezes aquela imagem, e reconhecerá mais depressa do que vai reconhecer qualquer outro. Portanto, porque o Seixas praticou, e isso é uma coisa muito simpática, um surrealismo quase popular. Uma das felizes hipóteses que eu pus na minha vida é essa de ter pelo menos a companhia do surrealismo até morrer. São tão poucas coisas que nos acompanham na vida durante uma vida inteira, não é? Seria interessante, talvez, alguém agarrar nos meus desenhos
isto é um sonho muito antigo já, não é? A partir dos meus desenhos, fazer um filme, não sei se seria possível, se não tecnicamente, mas a ideia aí fica. O que eu peço é que conservem este olho em cima da minha sepultura, para eu, tanto quanto possível, olhar o mundo que me cerca.